Fala, meus cheirosos, como vocês estão? Depois de basicamente um mês sem subir nada pro canal, eu voltei agora com um vídeo aqui de lista dos jogos de guerra que não são FPS. É legal situar alguns jogos muito bons que não são FPS, porque o gênero de FPS acaba só se envolve com jogo de guerra. E todo jogo de guerra famoso é FPS, Battlefield, Call of Duty, Medal of Honor, CS, bem que CS não é bem guerra, mas é como se fosse. Enfim, é uma lista bem simples. Eu tô fazendo esse vídeo porque ele vai ser um vídeo mais simplesinho. Eu queria subir particularmente aqui a Menos Review novamente, mais um vídeo da Menos Review, né? Só que a Menos Review é uma série que dá muito trabalho fazer, porque eu tenho que ler muito sobre, ir atrás do jogo, jogar, gravar, editar. E como eu tô muito ocupado no meu trabalho, eu não tô conseguindo fazer com tanta frequência, mas os vídeos dedicar tanto assim. Mas por enquanto, logo vou trazer uma Menos Review novinha aí pra vocês, com um jogo bem merda, como sempre tem que ser, né? Agora, bora pro vídeo. O primeiro jogo da lista é Total War, que na verdade é uma franquia de jogos de estratégia baseados em conflitos históricos, como os conflitos medievais. Tem o Medieval Total War, Medieval Total War 2, tem o Rome Total War, que é baseado nas guerras de Roma, tem também as guerras napoleônicas. Inclusive, esse ano, fazendo pesquisa para esse vídeo, eu descobri que esse ano saiu um jogo do Total War, que é o Troy Total War, baseado na Guerra de Troia. Achei interessante, e eu nem sabia desse jogo, eu descobri no meio da pesquisa. Basicamente, o jogo, o Total War, ele te dá um mapa, como um bom jogo de estratégia. Você cria o seu exército, você escolhe que nação você pertence, algo do tipo. Você faz alianças com alguns países, você ataca outros. O Medieval Total War, pelo menos o primeiro, ele era baseado nas cruzadas. Eu acho que o segundo também. Tem relação com a igreja, dependendo de que país você era. E assim você obedecia o Papa, as ordens do Papa e tal, e tem um rei. Então tem toda uma hierarquia, uma diplomacia no jogo, não é só guerra. É um jogo que ele traz sim estratégia, porque às vezes você tem que casar o filho do rei. O Medieval Total War era assim, você casava tipo o filho do rei, ou seu filho, não sei, com um filho de outro rei, aí você fazia uma aliança entre os reinos. Então quando você fosse pra guerra, você poderia chamar o exército daquele reino, ou mandar aquele reino atacar um certo local pra você. Então é um jogo muito legal, que ele não só baseia na estratégia de batalha, mas ele também baseia muito na questão de diplomacia e estratégia diplomática. Isso é muito interessante no jogo. Você pode até fazer acordo de paz, se entregar. É um ótimo jogo de guerra, porque teoricamente pra mim isso é guerra. Porque, ao contrário de que muitos pensam, guerra não é só ir pro meio da batalha, dar tiro, bater e matar. Também tem toda uma questão política por trás, e o Total War traz isso muito bem e trabalha de uma forma magistral. O segundo jogo da lista é o Call to Arms, que de todos os jogos da lista esse é o único que você pode jogar sim em FPS. Apesar de ser um jogo de estratégia, de guerras modernas, assim, guerras atuais, é um jogo de 2015, né? É um jogo que você monta a estratégia ali com as unidades de soldados e artilharia, manda o pessoal fazer a estratégia que você coordena, de acordo com o que está aparecendo aqui na gameplay, e ao mesmo tempo você pode interagir com alguma unidade, por exemplo, algum carro blindado, algum soldado, e nesse momento você se torna ativo dentro da batalha, então você fica em FPS o jogo, em primeira pessoa, e acaba se tornando um Call of Duty da vida. Só que mesmo assim o jogo ainda tem um aspecto muito realista em questão de estratégia de guerra, então mesmo você controlando uma unidade, se você morrer ali, não vai acabar o jogo pra você vai voltar no save point, não, aquela unidade morreu. Continuar fazendo a estratégia da tropa, você só não pode perder a missão. É um jogo que eu não joguei, então eu não tenho muito o que falar dele, e vou deixar a gameplay rodando aqui pra vocês verem como funciona essa mecânica. Eu achei um jogo bem interessante, eu não conhecia até então. Indicando jogos que eu nunca joguei é uma maravilha, eu sou um animal, diga de passagem. This War of Mine. Esse jogo, ele na verdade é o motivo de eu ter feito esse vídeo, apesar dele ser o terceiro aqui da lista que eu fiz. Mas não porque ele é ruim ou porque os outros são melhores que esse, não tem critério de primeiro, segundo, terceiro, isso aqui é só uma lista de indicação de jogos, tá bom? Pois bem, esse jogo, ele é um jogo em que, ao contrário dos outros jogos que eu vou trazer aqui pro vídeo, eu já trouxe, ele é um jogo que ele não se baseia em soldados, não se baseia em generais, não se baseia em nenhuma pessoa ativa na guerra. Na verdade, você controla
as vítimas desse conflito, que não tem nada a ver com isso, que são o quê? Os civis, as pessoas que ficam no meio do fogo cruzado. E você controla uma casa com, se eu não me engano, 4 civis, cada um deles com habilidade diferente, e você tem que fazer a casa funcionar e pegar recursos e sobreviver. É um survivor. Isso é óbvio. Só que é um jogo assim que o tempo todo você tá tendo que invadir locais que são controlados por uma facção inimiga ou por outra facção, e não existe lado. Por exemplo, eu sou americano e a guerra é Estados Unidos, sei lá, contra a Alemanha, vamos supor. Então, já que eu sou americano, os soldados americanos vão me ajudar. Não, não é assim. Você está no meio de um confronto, numa cidade totalmente destruída e desestabilizada. Se você vê soldados do seu lado e se você vê soldados do outro lado, não importa, eles vão atirar da mesma forma. Porque tanto soldados quanto civis estão com medo. E esse jogo traz muito isso, o medo, o abandono, o sofrimento. Esse é o melhor jogo de sobrevivência que eu já joguei. Isso eu tenho certeza de falar. É o melhor jogo de sobrevivência que eu joguei. É um jogo indie lançado em 2014 que, sinceramente, se você não jogou esse jogo, jogue. Jogue porque ele vai te consumir horas. E o jogo se baseia em dias. Você tem que sobreviver um tanto X de dias até a guerra acabar. E esse que é a dificuldade do jogo, porque cada dia que vai passando vai piorando, as pessoas invadem sua casa, você precisa de invadir outras regiões para pegar mais coisas, enfim. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre esse jogo depois, porque se eu ficar falando muito aqui eu vou enrolar muito, porque esse jogo tem muita coisa para se falar, eu gosto muito dele. O último jogo da lista, e não menos importante, é o Valiant Hearts: The Great War, que é um jogo que a história dele se passa em torno da Primeira Guerra Mundial, que na época era conhecido como The Great War, que até porque eles não sabiam que ia ter uma segunda, né? Faz sentido. O jogo, ele tem uma pegada como This War of Mine, só que um pouco mais otimista, como posso dizer. Porque eles tratam tanto soldados como as pessoas que participaram da guerra como pessoas, e não como objetos, como a maioria dos jogos de guerra fazem. Então é um jogo com um enredo fantástico, uma animação maravilhosa, em que você se envolve com a história de vida de cada um dos personagens. O jogo conta com a história de 4 personagens diferentes: a enfermeira belga Anna, o americano Fred, o francês Emily e o seu genro, o alemão Karl, e ainda tem um cachorrinho Walt, que ele auxilia os personagens em desenvolver alguns puzzles dentro do jogo. A história segue cronologicamente os eventos da Primeira Guerra Mundial, que teve início há 100 anos atrás, em 1914. O objetivo do desenvolvedor foi mostrar o lado humano da guerra, e desumano também, né? Em todas as pessoas sofrem, independente do lado que estavam. Basicamente, o jogo ele tenta trazer as histórias de todos os lados da guerra e de como ela afetou todas essas pessoas, a história de vida delas, como foi influenciado e mudadas devido à guerra. Então é um jogo que ele traz um aspecto humano para a guerra, e não um aspecto só de guerra, de morte, de matar, porque tem muito... igual esses jogos de batalha normalmente, de guerra, eles focam muito no conflito, não tanto no soldado, na pessoa ali por trás da arma, por trás do conflito. É um jogo muito bom, um jogo que emociona pra caramba, tem uma história muito forte e uma animação maravilhosa. Eu super recomendo. São os 2 jogos que eu mais recomendo dessa lista. O Valiant Hearts e o This War of Mine. São os 2 jogos assim que vocês precisam jogar. Então é isso aí, meus chegados, o vídeo chegou ao seu fim, e se vocês assistiram até aqui, provavelmente vocês gostaram do vídeo. Então deixe seu like, deixe um comentário, mesmo que seja qualquer coisa, ou até indicação de vídeo. Eu tô com um vídeo para fazer também do trilhas sonoras do Mario Galaxy, só que, como eu disse, eu tô muito sem tempo, porque tá difícil gravar, editar e criar conteúdo, mas um dia vai dar certo. E não pense que vocês que sugeriram vídeo nos comentários eu vou esquecer. Lógico que não, vou subir vídeo aqui pra vocês, trilha sonora e tudo mais. Só que naquele ritmo, né? O ritmo de uma pessoa só. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço e falou! Até a próxima semana, se tudo der certo.